A partir da discussão sobre o mapeamento dos territórios da prática do samba em Bauru, a gente vai conversar com uma contribuição do Roberto Almeida de Oliveira, o Beto, diretor da Astec em São Paulo. Mas antes de entender a sigla em si e as suas letrinhas, ia pedir para você falar, para a gente te apresentar aqui na comunidade, Beto, do envolvimento seu com essa pesquisa, ligada à deputada Alice Brandão. A gente é parceiro da rede da Alesp, aliás, ela vai acabar naturalmente vendo ecoar esse tambor do nosso papo lá em São Paulo. Falar bem. Sim, eu sou... bom, primeiro, eu estou hoje como chefe de gabinete da deputada estadual Alice Brandão. Fui convidado a trabalhar com ela por conta, em parte, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo durante anos. Eu trabalho com povos e comunidades tradicionais, comunidade de terreiro, comunidade remanescente de quilombo e comunidades do samba. Conheci a Alice nesse ambiente, né? Lógico, a Alice se conhece como artista, ouvia, então, mas o envolvimento, o diálogo com ela foi a partir desse envolvimento político que a gente vinha desenvolvendo esse trabalho, que era um trabalho de recuperação e de fortalecimento dessas organizações. Então, essa era a ideia do trampo. E sou ogã de uma casa de candomblé, sou diretor de uma associação de comunidades remanescentes de quilombo do estado de São Paulo, e nós criamos em São Paulo, em conjunto com outros artistas e comunidades de samba de São Paulo, um coletivo, que é o Coletivo Samba SP, que envolve cerca de 100 sambistas. Entende, sambista não é só o artista do samba. São pessoas que são envolvidas no ambiente samba. Do produtor, ao cara que pensa projeto, ao cara que compõe, ao músico, ao artista. Então, a rede é isso, né? A rede está hoje em 25 cidades e dessa rede surgiu a ideia de criar uma instituição para que, do ponto de vista institucional, jurídico, pudesse minimamente representar esse coletivo, que é a Associação de Sambistas, Terreiros e Comunidades de Samba do Estado de São Paulo, Astec. A partir da associação e do trabalho de vocês, pedir para você contribuir conosco nessa discussão que separa, não que precise ser separado, a relação do carnaval em si, que é a referência do ponto de vista de massa de organização do samba, sobretudo na capital, assim como aqui no interior, onde estamos falando, e um universo igualmente gigantesco, mas paralelo, com um calendário, esse sim disseminado ao longo do ano, em várias vertentes, relacionadas à prática ou o ambiente de convivência em torno do samba. Tá. Em São Paulo, isso é mais tranquilo de ter esse entendimento, porque as escolas de samba, nós chegou a um grau de organização que extrapola, inclusive, orçamentos de muitas prefeituras. Eu vou dar um exemplo. O orçamento que a prefeitura de Bauru tem para realizar o carnaval de Bauru, uma escola de samba como a Rosas de Ouro, gasta na sua fantasia. O orçamento do carnaval de Bauru provavelmente é de 1 milhão, é R$1 milhão a fantasias do Rosas de Ouro. Então, chegou num grau de excelência, de organização, né, de mover uma cadeia econômica, uma cadeia produtiva, que gira milhões e que esses atores são obrigados a se aperfeiçoar cada vez mais. Então, esse universo do Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro, são referências que não dá para a gente traçar como paralelo àquilo que nós estamos construindo aqui em Bauru, certo? Claro. Então, esse universo das comunidades de samba, o que é uma comunidade de samba? O cara que faz, eu vou dar exemplos aqui, que vai estar hoje aqui, inclusive, girando aqui pela região. Samba da Vela, que é uma rapaziada de compositores que cantam sambas, buscam trabalho autoral, terreiro de compositores, o nosso projeto que a gente trocou durante muito tempo, Rua do Samba, Samba da Feira, que é dentro de uma feira que os caras realizam o projeto, Samba da Laje, da Dona Generosa, que fazia numa laje, que ela começou a brincadeira para os meninos terminar a laje, ela terminou a laje, construiu 3 casas e o samba continua lá. Então esse universo é diferente do universo das escolas de samba. Boa parte desses artistas saem das escolas de samba por não ter espaço.
A escola de samba ela tem que buscar agora formas de colocar o carnaval na rua que não há espaço para a construção da essência do samba, para a recuperação da essência do samba. Essas escolas grandes. A lógica do desfile enquanto evento de massa, na sua estrutura atual, acaba sendo um paradoxo, ela afasta a questão da integração de sambistas e quem São poucas escolas hoje que têm relação direta com a sua comunidade. A relação de uma escola de samba como a Nenê da Vila Matilde, do Vai Vai, Rosas de Ouro, com a comunidade, é mais pela mística da escola, pelo símbolo que ela representa, do que a convivência direta com a sua comunidade. Agora, foi uma opção que eles tiveram de transformar num projeto quase que mercadológico, né? O samba passa um pouco distante disso daí, né? Mas isso não representa a realidade do estado de São Paulo. Aqui em Bauru, o samba e a escola de samba giram na mesma órbita, ou deveriam girar na mesma órbita. Mesmo em São Paulo, na capital, nós temos hoje um universo de mais de 100 escolas, do tamanho das escolas daqui, do Cartola e outras escolas aqui. 100 escolas, né, que está espalhada pela cidade, que provavelmente nunca chegarão ao estágio que está hoje as escolas do grupo especial, certo? Mas qual é a armadilha que a gente brinca com isso? Primeiro é a fuga do universo do samba em si, que é aí onde surgem essas comunidades. As comunidades surgem porque o espaço de referência do samba não existe mais, que são as escolas de samba. E você constitui outros espaços alternativos em territórios para você conseguir fazer aquilo que é a vocação do povo brasileiro, né? Cantar samba. Então, se perde muito isso. Então, nós estamos perdendo isso. E as armadilhas que vêm ocorrendo é que as escolas pequenas também vão tentar buscar um modelo que não existe para eles. A mesma coisa é pensar Bauru. Bauru tem um carnaval que é de Bauru, certo? Campinas tem um carnaval que é de Campinas. Não dá para você querer comparar com o modelo do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Claro. Você tem que buscar aquela sua especificidade, a sua cara. E quando você faz isso, você perde, vai buscar essa referência que não é a referência daqui, você perde aquilo que a natureza daqui vem criando, que é o samba de Bauru. Por isso que aqui em Bauru vem surgindo com muita força essa ideia de ter terreiros, de ter comunidades, daquilo que nós chamamos dos sambistas livres e independentes, que vão construindo seus espaços, vão buscando ali na franja do negócio, construir seu espaço, ora para se apresentar, ora porque também o sambista, o músico é um profissional da área, precisa sobreviver, tem problemas, o cara tem que pagar a conta. Então o cara busca outras formas de fazer isso, né? E como forma de organização. Agora, como forma de convivência e de troca de experiências comunitárias através de uma figura simbólica, por exemplo, de conteúdo do samba, em uma vertente, vou citar aqui o lamento. Pessoas da mesma afinidade, de grupos sociais ou de convivências comuns, que têm no samba um ponto de elo de ligação. Aí está muito distante da questão do carnaval. Isso em São Paulo, ou quando a gente vai discutir o mapeamento do samba aqui, a gente pode se deparar com experiências parecidas? Pode, tem muita Porque isso é da natureza humana, da relação. Tem muita coisa comum. Eu não trabalho muito com essa ideia de lamento. Eu acho que o samba, eu estava brincando com a Alici, esse Brandão, que é muito bom fazer política sambando, né? O samba é a alma do povo brasileiro porque ele traz a alegria. Então, mesmo quando você está triste, quando você numa situação de extrema violência, o samba mexe com a autoestima das pessoas. O samba é o universo hoje que nós temos no Brasil de total socialização da sociedade brasileira. Qualquer pessoa vai num samba. Qualquer pessoa vai no samba. E no samba você leva a família, você leva o irmão, o tio, a tia, o sobrinho. É diferente do funk. No funk vai a rapaziadinha. Num show de rock, vai a galera que só curte rock. No samba não, você leva a família inteira. Chegou lá, montou a comida e faz. Então o samba, para além do lamento, ele resgata a nossa autoestima e aponta caminhos, né? Então o samba faz o brasileiro diferente. Por isso que as pessoas, quando vêm para cá, reconhecem no samba a alma do brasileiro. Entende?
Então eu acho que essa é uma coisa da natureza do povo brasileiro que está em todos os lugares. Você pode ir em qualquer lugar desse Brasil, tem samba. Você vai no Pará, tem samba. Você vai em Porto Alegre, tem samba. Você vem para Bauru e tem samba. E do bom. E do bom. Né? Então, entender o samba, compreender isso, compreender seus atores, empoderar seus artistas, né? Recuperar sua trajetória de construção das suas organizações, né? A partir dessa ideia da ancestralidade, a partir dessa ideia do olhar negro. O que é o olhar negro? É o olhar do povo brasileiro. Que assim, é de você pensar, por exemplo, como um desfile de escola de samba brincando. Como se organiza na horizontalidade, onde você coloca o desfile, só tem um lugar para saber se vai dar certo ou não, que é na hora da avenida, quando o samba está lá. Porra, isso aí, cara, é louco. Nós temos que aprender mais sobre isso. E isso que nós temos que descobrir na nossa história. Que história é essa que nós estamos perdendo? Então, quando você fala do samba, quando você fala desse povo, dessas comunidades, nós estamos falando de um pouco do ser brasileiro, né? A partir desse universo que a gente precisa compreender mais a alma do brasileiro e a partir dessas formas de organização que a gente tem que aprender a construir um projeto novo para o Brasil. Essa é um pouco aquele pensamento que gira entre a gente. Vou pegar um paralelo aqui para pegar uma pequena avaliação sua. A discussão sobre a questão das raízes, por exemplo, do universo caipira regionalista brasileiro, tem uma série de pesquisadores, a gente conversou aqui na viola, para citar exemplo, o Roberto Corrêa, Sim. falando das formas diferentes de fazer o luthier, o trabalho com a viola e as formas de tocar a viola de acordo com a regionalização do país. O samba, em função do nosso processo de colonização, da experiência que você está tendo desses coletivos ou desses cantos, ele ainda preserva, por exemplo, em Minas, manifestações da umbigada, em outro lugar a congada, ou outros elementos relacionados a essas nossas origens, ou isso também está disperso? Tende a ficar mais disperso. Porque é a forma que o mercado atua no sentido de você, como é que diz os meninos, gourmetizar a história, ser mais acessível. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu colocar aqui em Bauru uma casa de samba, que vai recuperar o samba de bumbo de Bom Jesus de Pirapora, vai meia dúzia, vai uma vez, duas vezes, mas não vai ser uma casa de samba que você vai parar lá toda hora. Você quer ver o Zeca, quer ver o tal, fulano e tal, essas coisas. No limite, uma velha guarda, ali, Portela, nem é do de São Paulo. Então, tem uma tendência a gente perder um pouco isso. E esse é um exercício que essa rapaziada nova, esses sambistas independentes, essas comunidades, vêm nadando conta. Eles querem recuperar essa trajetória. Por isso que eu falo, por outro lado, se você sabe, isso dissemina aqui no interior, apesar da questão da comunicação de massa, o samba da vela, por exemplo, e o cara quando vai para São Paulo procura lugares. Procura lá. Um mero exemplo isso. Aqui. Você vai procurar o samba que você quer beber na fonte. O problema é que, assim, para o artista, o que acaba acontecendo? Eu fico imaginando aqui a Jô Moura, que faz um trabalho de pesquisa aqui, recuperando um pouco da trajetória de mulheres sambistas aqui do estado. Você fazer isso, transformar isso na sua caminhada artística, você vai ter um limite terrível para ela. Porque ela, de certa forma, ela precisa sobreviver também. Então, se ela dialogar só por esse caminho, ela não vai conseguir trazer esse público. Uma coisa é você ir uma vez a São Paulo e buscar o samba da vela. Outra coisa é você ter todos os dias o samba da vela lá e você não ter espaço para se apresentar, tocar, essas coisas todas. Mesmo o samba da vela sofre com isso. O samba da vela é um espaço de compositores que vêm apresentando. Como é que eles fazem? Todo ano eles pegam vários compositores, apresentam novas composições, cantam entre eles, os melhores sambas eles tentam virar um caderno e depois pode virar um CD, certo? São coisas boas, muito boas, né? Agora, você não vai conseguir nunca ir à frente, enfrentar um mercado, com pagode, essas coisas, outras coisas. Já que você citou a questão do movimento feminino aqui, para você também fazer a reflexão natural, para não deixar de pontuar o ambiente extremamente machista, envolvendo a questão
das escolas de samba, sobretudo? Não, o samba ele não é diferente não está diferente daquilo que nós vivemos na sociedade brasileira. Então, o samba é machista, o samba tem dificuldade de se compreender como uma organização ou manifestação cultural negra, né? Então, tem essas dificuldades, essas incompreensões. Por isso que projetos como esse, qualquer ação da política pública ou da universidade, tem que enfrentar também, tem que buscar esses enfrentamentos. É lógico com a delicadeza que as manifestações exigem, mas temos que enfrentar, né? Então, por exemplo, quantas rodas de samba que você conhece, que você tem só mulheres fazendo? Não é uma roda de samba afirmativa, estou dizendo uma roda de samba comum. Quantas rodas que nós conhecemos? E as mulheres adoram o samba, Claro. vivenciam o samba. É que você criou já na sociedade essa ideia de que o batuqueiro tem que ser só homem, ou que o cavaco é só homem que pode tocar, ou que para cantar, ou para ir para uma roda de samba é coisa dos homens, né? Então, inclusive as mulheres que superam isso enfrentam preconceito, não só do ambiente samba, mas também do entorno familiar, né? Porque como é que você enfrenta essa situação que foi criado para achar que o samba é o universo dos homens? Uma outra questão, para não deixar de registrar, embora muito mais latente, talvez, é a relação entre terreiros, manifestação cultural religiosa, relacionado ao samba, enfim, candomblé, umbanda, seja qual for a vertente, que, enfim, há um processo de negação meio esquizofrênico, resistente no tempo, rapaz, não desata esse nó. Essa parte é difícil. Eu sou ogã do candomblé, apesar de ter formação católica. Fui batizado, crismado, mas quando eu recuperei a minha identidade como negro, ou pelo menos aperfeiçoei isso, eu também fui compreender o papel do candomblé, da umbanda e de outras manifestações religiosas, espirituais religiosas de matriz africana. E acabei entrando e hoje estou no candomblé. O samba ele é oriundo do candomblé, das rodas de candomblé. Se a gente pegar a história, não sou bem especialista em história, mas vamos pegar desde o Rio de Janeiro, mesmo aqui em São Paulo, que ele vem, essa ideia da roda de samba, essa ideia da oralidade, da musicalidade, da sincronicidade, tudo gira a partir de uma roda do candomblé. A forma de organização do samba é oriundo também da forma de organização do candomblé. Que um precisa... Olha a roda de samba. Eu preciso do cavaco, que precisa do pandeiro, que precisa do tantã, que precisa para você formar a roda. E a roda é lá no chão. Certo? É a mesma coisa da relação que nós temos com a espiritualidade e religiosidade do candomblé. Um orixá que precisa do outro, precisa do outro, precisa do outro, precisa do outro. Certo? Então, isso é importante. Agora, hoje, o ambiente do samba, até por não se reconhecer como uma matriz africana, tem uma dificuldade enorme de dialogar, de beber nessa fonte, de recuperar isso. Então nós temos hoje, vou dizer uma coisa engraçada, eu fui com a Alice Brandão outro dia visitar uma batucada lá na zona leste de São Paulo, 10 horas da manhã. Convidaram, eu falei, pô, que batucada 10 horas da manhã, não existe isso. Batucada é à tarde, à noite. Chegamos lá, os caras, era uma senhora batucada, 100 batuqueiros. Que legal. Muito bom, muito bom. Só que quando a gente foi perceber, ouvir a letra, e a gente foi chegando próximo e viu o símbolo nos instrumentos, era a Batucada de Cristo. Não, Batucada do Senhor. É uma rede de batuqueiros que tem em São Paulo, com mais de 100 grupos. E quando chega ao final do ano, eles vão à praia, para a Baixada Santista, fazer a batucada para Jesus na praça, na batucada abençoada na praça, e vão apresentar o olhar dele de mundo a partir da sua espiritualidade cristã. E o rapaziada veio, conversou com a gente, todos eles teve várias situações na vida, passou por aquela história toda. E quando a gente foi numa conversa mais próxima com eles, foi apresentando um pouco, olha, aqui esse instrumento
tem relação por conta disso, tem relação com ele se foi brincando com eles, discutindo um pouco. Eles não, aqui a gente não entende isso. A nossa relação com o Batuque não tem nada a ver com a ancestralidade negra. Beto, você está falando um pouco de negação, isso mesmo. De negação das origens história. Relacionadas. Exatamente. Com religião e samba dispersos. Não, é da própria história do cara, porra. Você está negando isso. O cara se nega contra o negro e a manifestação cultural dele também. Certo? Imagino que o cara na capoeira passa, tem uma capoeira para Cristo. E não é um problema de ser contra a questão da religiosidade ou espiritualidade que o cara tem. Né? É um problema de compreensão das origens dessas manifestações que nós temos. E quando você esvazia isso, você perde a essência disso. Então, a escola de samba perde um pouco do sentido quando você não reconhece isso. E o problema não é o cara ser evangélico ou não. O problema é o cara não reconhecer o papel dessas manifestações culturais negras na organização desse universo que ele está inserido. E de que forma a intolerância, no sentido de convivência social mesmo, por ignorância ou não, enfim, acaba contribuindo para aprofundar esse distanciamento? Na medida em que, enfim, o óbvio, relações de manifestação cultural. Em Bauru, tem uma pesquisa recente que havia um dado provocativo, no bom sentido, que tinha tantos terreiros quanto casinhas transformadas em igrejas, por exemplo. Cara, então, aí, intolerância é intolerância. Tolerância é intolerância. Tolerância é ruim em todos os sentidos. Qualquer radicalidade nesse sentido é ruim. A gente busca... a cultura do ódio é algo que a gente tem que combater na origem. Então, um dos papéis aí dessa articulação do universo do samba é enfrentar isso. Esse ódio, ora o ódio oculto, que é alimentado desde as casas legislativas até espaços de poder econômico e outros espaços espirituais e casas religiosas, porque se a gente não conseguir enfrentar isso, não só no diálogo, mas também com respeito, a gente não vai conseguir recuperar as nossas tradições e não recuperando nossas tradições, a gente vai perder um universo como esse de escola de samba, que você citou aqui, terreiros e comunidades de samba, você vai perder isso. Claro. Então, se esvazia do conteúdo e você perde, porque você perde a capacidade que o povo brasileiro tem dessa ideia da diversidade. Né? Essa é a riqueza nossa. E o problema não é você cultuar tal manifestação ou não. Nosso problema é que a gente não apresenta para as nossas crianças a ideia do respeito, a diferença que o outro tem de você. Então essa bobagem que a gente diz que somos todos iguais, que é bobagem, nós somos todos diferentes e isso é ótimo, né? Nós temos direitos iguais, conquistamos conjuntamente. E essa é a história que a gente vem falando aqui com o samba. Olha, o samba aqui de Bauru, cada um tem sua particularidade, cada um tem sua forma de fazer diferente, cada escola tem sua forma de pensar o mundo diferente. Né? Isso é ótimo para o samba de Bauru. O que nós temos que construir aqui é uma agenda comum para enfrentar os problemas que nós temos na sociedade. E aí cada um contribui da sua maneira. Então essa tem que ser a nossa ótica. Muito obrigado por você contribuir conosco aqui nessa reflexão, nesse entendimento não só do mapeamento, mas enfim, de todas as circunstâncias sociais e de comportamento e de relações humanas. Nós falamos de tudo aí. A partir do Batuque. Valeu.